João capítulo 15, versos de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Junto ao Senhor, junto às águas, é um texto bem conhecido. O presbítero Obed gosta muito desse texto, né? Todos nós gostamos. E ele fala de forma clara, né? Se você está ligado ao Senhor, Ele vai cada vez mais te usar, Ele vai limpar e Ele vai, assim, te utilizar na obra dEle. Se nós não estivermos ligados, ou se alguém que não está ligado ao Senhor, este será cortado, este será queimado, este estará em perdição. Tem uma ilustração que é bem parecida com a ideia aqui do texto. Diz que um viticultor, ele viu que uma das suas vinhas lá não correspondia à expectativa, né, no decorrer do tempo, muitos meses, muito tempo sem frutificar. E de repente, num ano, ela frutificou bastante. E ele, para entender o mistério, diz que ele foi lá cavucando lá nas raízes e descobriu que aquelas raízes tinham crescido a ponto de chegar às águas de um rio. E aí a frase é: o segredo da vitalidade estava em seu contato com as águas. Nós, comparativamente, podemos pensar nisso em relação à nossa vida, em relação à vida de muitos também, né, que sem Jesus vivem sem frutificar, e em nossas vidas que mesmo com Jesus, algumas vezes nós nos sentimos fracos, não porque Jesus não está funcionando, mas porque nós nos afastamos do Senhor. O texto deixa bem claro: permanece em mim. Não é simplesmente uma vez ter contato com a videira, uma vez estar com Jesus, mas permanecer em Jesus. Portanto, nós precisamos, e somente em união com Cristo podemos produzir. Aqui então nós podemos ver que a promessa de Jesus é para quem se une a Ele, e a promessa é de uma vida abundante. O verso 5: permanece em mim e eu nele. E a frase: esse dá alguns frutos? Não, muitos frutos. Muitos frutos. Lembra da ilustração? A raiz cresceu e saiu daquela terra seca e procurou as águas, procurou aquilo que poderia dar vida. Nós também devemos tirar as nossas raízes da terra, desse mundo, e ir até onde nós encontramos a água, o céu, até Jesus. Quando nós ultrapassamos esses limites do mundo, quando as nossas raízes se estendem até Deus, nós somos fortalecidos até as águas de Deus, até a presença de Deus. Versículo 14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aqui é João 4, uma outra passagem. João 4,14. É uma afirmação também conhecida, Jesus falando àquela mulher, e ele mostrando, né, enquanto que ela estava ali preocupada com a água, com o poço, em dar ou não dar água a Jesus, Jesus faz essa aplicação maravilhosa, dizendo que essa água você vai ter sede novamente, mas a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar pela vida eterna. Mais uma vez, trazendo essa mesma ideia, enquanto nós buscamos matar a nossa sede
na terra, nessa terra seca do mundo, nós vamos viver fracos, nós não vamos dar os verdadeiros frutos, mas aquele que bebe de Jesus tem a sua fonte a jorrar, e a promessa é uma promessa de vida eterna, desde que nós estejamos permanecendo em Jesus. Nós estamos aqui hoje porque nós sabemos que precisamos permanecer em Jesus, dia a dia buscar ao Senhor, dia a dia participar das coisas que o Senhor Deus nos dá, os meios de graça que Deus nos dá, seja a leitura, a oração, a comunhão com os irmãos, o culto, as canções. Devemos permanecer. Permanecer é o que diz o versículo 4, né? Se não permanecer em mim. Novamente ele repete aqui a ideia, né? De estarmos permanecendo. Depois lá no verso 15:5 ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nós devemos permanecer na presença do Senhor. Com Jesus nosso trabalho dá fruto, sem Jesus nós estamos realmente enfraquecidos. Somente a partir da nossa comunhão com Jesus que nós experimentamos o seu amor e podemos frutificar. E é interessante que a ideia do fruto, né? Às vezes a gente tem uma ideia de bênção um pouco pessoal, né? No sentido de algo como se eu buscasse algo para mim. Então eu penso em ser bem-sucedido, por exemplo, como diz aqui o Salmo 1, né? Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Nossa mente muitas vezes pensa na vida pessoal, né? Eu serei bem-sucedido, eu terei muitas coisas. E aí a questão que é, para que nós vamos dar frutos? E aí tem aquela frase que diz que uma árvore não se alimenta de seus frutos. É curioso isso. Nós devemos lembrar que Deus vai abençoar a nossa vida e nós vamos crescer e nós vamos ser vigorosos, mas para doar, para poder ensinar, para poder dar frutos. E esses frutos são a forma de nós testemunharmos o Senhor, de nós nos alegrarmos em ver outras pessoas comendo desta vida eterna que é Jesus. Então nós nos unimos a Jesus para dar estes frutos. No devido tempo dá o seu fruto. A folhagem não murcha, nós estamos bem, mas nós sabemos que na ocasião oportuna Deus vai nos utilizar para a sua obra. Em alguns momentos específicos vai fazer com que nós possamos estar crescendo assim nos caminhos dele e servindo ao Senhor mais e mais. Hoje nós temos um dia especial, né, que nós vamos estar fazendo a nossa eleição para presbíteros, um presbítero e um diácono, e Deus tem abençoado, né, os nossos irmãos, para que eles fossem oficiais da igreja, pudessem servir a igreja. Deus também tem abençoado cada um de nós, e que a gente nunca possa esquecer disso, que essa bênção não é numa capacitação humana qualquer, mas é estar ligado ao Senhor. Podemos até aparentemente ser boas pessoas, dar frutos, continuar fazendo as coisas, né, de Deus, mas a verdadeira obra, o verdadeiro fruto é aquele que vem de um relacionamento com o Senhor. Quando nós fazemos talvez até menos do que outros, mas fazemos algo que vem sincero do nosso coração, na presença do Senhor. Então que Deus nos abençoe, para que nós possamos assim crescer na presença, crescer na graça, crescer no conhecimento do nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de nos reunirmos na Tua casa. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, mais uma vez de relembrarmos dessa necessidade de permanecermos na presença do Senhor. Cuida de nós, Deus, limpa, transforma a nossa vida,
para que possamos realmente servir ao Senhor, possamos dar frutos. Obrigado ao Pai por cada irmão que está aqui nessa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de nos reunirmos na tua presença, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.